Bem-vinda ao podcast Com Fé e Afeto, por Flávia Caser e Janine Comper. Uma pausa para o essencial: fé, afeto e vida real. Oi, gente! Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Com Fé e Afeto. Hoje, muito feliz em falar de um assunto tão importante, de tamanha relevância, mas muitas vezes tratado com peso. Hoje a nossa convidada vai nos trazer uma luz diferente sobre esse assunto, sobre esse tema. Tenho certeza que vai ser bênção para as nossas vidas, para a sua vida. Muito obrigada por estar aí. O nosso tema hoje é narcisismo, entre o afeto e a prisão. A gente sabe que o amor, ele é universal, ele cura, ele traz leveza, mas muitas vezes o amor também fere, também aprisiona. E é sobre isso que nós vamos falar hoje com muita fé, muita clareza e muita leveza. Deixe seu like no nosso canal, se inscreva, deixe seu recadinho, vamos ficar muito felizes em responder. E fazendo isso, claro, você nos ajuda a impulsionar esse projeto. Eu sou a Janine Comper, sou arteterapeuta, sou terapeuta cristã, psicanalista, doutoranda em psicanálise. Muito feliz em dividir esse projeto sempre com ela, minha grande amiga, parceira, Flávia Caser. Oi, Flávia. Olá, satisfação enorme estar aqui novamente. Hoje vai ser especial, minha expectativa está elevadíssima. É verdade. Espero que vocês fiquem aqui conosco, tá? Vou começar já agradecendo nossos parceiros. Ótimo. A gente está com um bolo delicioso aqui, Fit Maria Cakes. Depois a gente vai compartilhar o nosso momento, um cafezinho aqui com a nossa convidada. E também a nossa mesa linda, sempre by Dondoca em Casa. E todo o restante aqui, sempre com atacado preço baixo, nosso melhor shopping. Eu vou começar me apresentando, depois vou trazer a nossa convidada maravilhosa. Estou ansiosa para esse momento. Aqui, mais uma vez, falando para vocês, Flávia Caser. Eu sou coach e analista de perfil comportamental e estudante de psicologia. Apaixonada por autoconhecimento. E esse tema tem tudo a ver, porque muitas vezes, Janine, eu estive pensando, esse assunto é bem, você mesmo o trouxe, é Sim. pesado, É difícil, né? é tabu. Eu acho que muitas pessoas vão se identificar Vai ser bênção, amiga. e vai ser bênção. Vou trazer agora a nossa convidada, vou apresentar ela um pouquinho. Ela é autora do livro Narcisismo, Desistir ou Insistir? Uma mulher sábia que transformou a sua dor em missão. Eu estou ansiosa por lê-lo e eu sei que eu vou aprender muito. Eu estou muito feliz de ter você aqui com a gente. Obrigada. Uma honra. Obrigada. E vamos lá, Cleonice Manhago. Então, eu sou Cleonice Manhago e eu costumo falar o meu mini currículo dizendo que eu primeiro sou filha do Deus Altíssimo, Amém. serva, e daí para frente tudo que vier é lucro, né? Me casei, sou esposa, mãe. Só voltei a estudar aos 36 anos para fazer uma faculdade, para fazer vários cursos na área de recursos humanos, Master Coach, tenho pós-graduação em pneumopsicanálise e outros cursos assim, porque eu precisava entender a mim, entender o meu marido, entender o meu filho primogênito. E aí a gente continua depois, porque são longas as nossas histórias aqui a esse respeito. Foi daí, então, que veio tudo, Por né? ali. Eu vou falar o nosso versículo norteador de hoje. A gente trouxe aqui o Salmo 34:18, que eu acho que fala muito sobre esse tema. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Eu acho que esse versículo, ele fala tanto com a pessoa que convive com o narcisista, quanto também com quem tem o transtorno. Porque o que é o narcisismo, né? E falando sobre como ele se manifesta, a gente precisa que a gente começa a contar do 1. Então, vamos dar início. E eu quero fazer uma pergunta para você, Cleonice, para você ajudar o pessoal de casa a entender um pouquinho, né? Para quem vive nessa relação narcísica, né? Às vezes nem sabe
porque existe uma diferença entre traços narcisistas e transtorno, e hoje em dia é muito banalizado, né? Todo mundo acha que todo mundo é narcisista desde que não faça a sua vontade, então tem essa diferença. E como que você identificou e como que quem está em casa pode identificar esses sinais? Primeiro, eu quero relembrar que, como a Janine mesmo disse, que hoje está banalizado. Todo mundo tem transtorno de tudo quanto é espécie, Sim, né? Na verdade, eu creio que, de fato, todo mundo tem transtorno sim, na sua sim. literalidade. Porque nós, embora tenhamos sido feitos por Deus, perfeitos, né? Se nós formos ler em Gênesis, nós vamos encontrar que a criação de Deus teve uma baguncinha ali, né? Permitida por Deus, obviamente, na queda do homem. E daí para frente as coisas aconteceram. E isso eu deixo escrito no livro, sobre essa visão. Mas, obviamente, que para a ciência existe o transtorno narcisista e existe o comportamento narcisista. A diferença de um para o outro é que o comportamento narcisista começa desde bebê, né? Quando a gente chama de narcisismo primário, em que tudo é da criança. A mamãe é toda da criança. O mamá é todo da criança. Os brinquedos são daquela criança. Então, é natural que todos nós manifestemos comportamentos narcísicos, que é aquilo que é se o pirão, como é que é? Se a farinha é pouca, o meu pirão primeiro. Esse é o comportamento narcisista. Mas o transtorno narcisista em si, ele traz, como qualquer outro transtorno de personalidade, uma ordem genética e uma ordem epigenética, que uma pode influenciar na outra. Genética é que tem a ver com a hereditariedade, transtornos vêm hereditários, né? Se alguém da sua família teve um transtorno, por exemplo, uma histeria ou uma bipolaridade, naturalmente, infelizmente, visita a iniquidade dos pais nos filhos até terceira e quarta geração. Então, vocês observam que a hereditariedade existe. Mas a epigenética, que é o ambiente que essa pessoa que tem o transtorno trazendo na sua hereditariedade, se porventura houver um ambiente adequado, onde essa pessoa se sinta amada e importante, aquilo que era hereditário talvez não se manifeste. Então, vocês podem observar que o comportamento e o transtorno em si, eles dependem para se manifestar, se uma pessoa não se sente amada e importante o suficiente para poder manifestar esse egoísmo, essa necessidade de unidade, só sou eu e mais ninguém. Aí entra aquela famosa frase, né? É a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Exato. É por isso aí. Eu gosto sempre de ilustrar para quem está em casa, às vezes não. Porque aqui nós sabemos o que é o narcisismo, mas às vezes a pessoa em casa não tem muita noção do que é, né? Eu vou trazer aqui uma metáfora assim para ilustrar, que eu gosto muito de ilustrar, arte terapeuta, né? E eu penso assim: imagina que a pessoa se deparou com um castelo maravilhoso, um castelo lindo. E aí essa pessoa fala, nossa, agora eu vou morar naquele castelo, eu vou ser vista, eu vou ser cuidada por aquele príncipe. E ela adentra este castelo. Quando ela chega nesse castelo, ela se depara com paredes de espelho. E aí ela olha achando que ela vai ser vista, mas o reflexo que ela vê nesse espelho não é dela, é do dono do castelo. E quanto mais ela sorri para esse espelho, o sorriso não é dela. E se ela chora, o espelho continua sorrindo. Então, ela vai perdendo a sua identidade, né? E aí ela olha e tudo ali que ela busca, o reflexo, a identidade, o querer, nada é mais dela. Ela começa a não se entender mais, a não saber mais quem é. Eu acho que o convívio com alguém narcisista, com transtorno, tá? E tem muita diferença, a gente falando, como a Cleo falou, né? Dessa diferença mesmo. Eu acho que é bem por aí, sabe? É você se procurar e não se encontrar. E aí que entra a diferença do autoconhecimento. Porque quando você se autoconhece o suficiente, você não deixa esse reflexo distorcido te atacar, te atingir, te limitar, até te diminuir, né? E esse
Só antes da Flávia fazer a pergunta dela, eu queria que você falasse por que desse livro. Porque a sua pergunta eu acho que vai vir a calhar com. Mas por quê? Por que você escreveu esse livro? Então, esse livro está no meu coração desde quando eu tinha 13 anos e eu não fazia ideia do que seria o livro em si. Mas eu sabia que eu escreveria um Deus é livro sobre a Deus, minha né? história com o meu marido. Eu sabia, eu sentia, e eu rabisquei, rascunhei o início da nossa trajetória, e eu não tinha ideia. Mas, depois de anos e anos e anos vivendo, e depois de anos de estudo, eu entendi o porquê do livro. Aí eu falei, não posso deixar de escrever esse livro. Daí eu voltei a escrever o livro e a minha história, ela vai de encontro, literalmente de encontro, não ao encontro, mas de encontro com o que é falado por aí sobre narcisismo. Por isso a necessidade de escrever esse livro e deixar para as pessoas poderem ter acesso a uma nova perspectiva, diferente de tudo que você vê aí fora. Por isso eu escrevi o Sim. livro. Por isso ficamos tão animadas com você aqui, porque realmente é a luz, né, amiga? Interessante. Quando veio esse tema, uma grande preocupação, Cleonice, que eu e Janine tivemos, é abordar de forma muito respeitosa. A gente não quer que romantizar o narcisista. E A nem tem relação como, né? narcísica, ela é Uhum. difícil, cruel. E eu tive alguns relacionamentos com pessoas ao redor que vieram até a mim contando. Eu faço faculdade de psicologia, então alguns momentos foi levantado esse assunto. E uma fala de uma pessoa que se relaciona com o narcisista, que não, nesse caso, é a mãe. E ela me mostrou tremenda, profunda dor. Eu achei pesado, sabe? Ela falou assim, a gente não tem força. Mina-se a identidade, né? Mina-se, literalmente. Mina-se. E aí ela não tem sonhos, ela não tem força, ela não tem voz. E isso que eu acho que é o mais, voltando, Desafiador. né? A gente precisava abordar isso de forma não romantizada, mas a gente acolhe a dor da vítima, né? Uhum. Mas eu acho que a sua perspectiva, ela abre um leque, abre a visão, abre o campo de visão, porque a gente vai falando aqui, né? Insistir ou desistir. Em momento algum, a gente vai levantar uma bandeira que desista, sai desse relacionamento. Porque a gente é cristã, nós somos aqui cristãs, nosso podcast ele tem esse viés principal. Então a gente não quer que sai desse relacionamento, Que é o esse que o homem mundo não tem faz, né? O jeito. mundo sempre vai falar, não, Sim, é sai, isso que vai você disse embora. agora há pouco. Diferente do que o mundo prega, você fez a diferença. Então você foi agente de transformação. E é isso que a gente quer clarear, né, Janine? A Sim. gente não quer florear, dizer que é fácil de jeito nenhum. A gente quer abordar a identidade, a mulher tentar, ela buscar caminhos, meios, terapia, oração, fé, Acho que até uma esperança, né? Acho que trazer isso, uma para esperança e ela uma se luz. fortalecer em quem ela é em Deus. Porque sozinha, muitas vezes, realmente, não é muito difícil. A gente vê, muito, muito difícil. Mas eu acho que a sua história vai trazer uma esperança. Eu Vamos lá, acredito. então. Vai. Vamos lá, então, para a nossa segunda pergunta, para a gente aprofundar um pouquinho mais. Em que momento você, lá no seu casamento, na sua relação, na sua família, eu acho que você já tinha uma família, filhos e tudo, em que momento você percebeu que esse relacionamento trazia essa dor, né? Você se relacionava com um narcisista. Eu quero saber também, né, porque eu acho que vai estar tudo misturado, como que a fé te ajudou a discernir entre ficar ou desistir? Eu começo com esse título do livro: Narcisismo, insistir ou desistir? Por que que eu começo com essa pergunta? Porque tão pouco eu falo insista ou desista. Eu não. Sabe por que que eu não falo, meninas? Porque eu creio que nós somos seres únicos. Uhum.
E Deus deu para cada um de nós a unção. Por mais desafiadora que esteja a situação, se a unção diz fica, nem ouse sair desse relacionamento. Se a unção diz sai, nem ouse permanecer. Não quer dizer que se você sair do relacionamento, você não vai voltar. Porque, inclusive, quem tem um relacionamento narcisista, como a colega falou no curso de psicologia, que tem a mãe narcisista. É necessário você ter folgas, passar um tempo para respirar. No casamento é mais desafiador passar um tempo para respirar, né? Mas com a mãe, com o pai narcisista, dá para você passar um final de semana na casa do vovô e da vovó, dar aquela respirada e lembrar que não foi você que escolheu a sua família. Deus escolheu a sua família para você. Então, papai e mamãe, como é que eu abro mão do papai e de uma mamãe, gente? Como é falado aí fora? Uhum. Se o seu pai ou a sua mãe tivesse uma doença terminal e não fosse uma doença psíquica como, por exemplo, o transtorno narcisista, se fosse uma doença terminal, você abandonaria seu pai ou sua mãe? Essa é a pergunta. De jeito nenhum, Cleonice. É o que eu ouço. Pois bem, um transtorno, qualquer transtorno psiquiátrico, não se difere de uma doença física. Então, considere se você fosse o narcisista. Como seria para você saber que todas as pessoas que você ama ao seu redor te abandonariam? Será que seria bom para você? Então, eu trago essa reflexão, que era o que eu trouxe, respondendo a pergunta da Flávia. Quando eu entendi que eu estava lidando com alguém com transtorno narcisista? Só depois que eu estudei muito. Antes disso, eu só entendi uma coisa. Eu sou falha tanto quanto o meu marido. Porque a Bíblia me mostra isso. Vinha um versículo assim, ó, sendo Deus perfeito, amou a mim, sendo eu ainda pecadora. Quem sou eu? Pecadora que sou, não podendo amar um outro pecador. Então a fé foi que me norteou no meu casamento antes de tudo. O conhecimento veio depois, daí é em base para o livro. Mas eu convido você, ouvinte aqui, a buscar no Senhor, na Bíblia, como você deve ser para ser um filho de Deus. Daí eu duvido que você abandone qualquer pessoa. Duvido. Uhum. Porque o Senhor não desistiu de você, não desistiu de mim. Eu vou desistir de alguém? Perfeito. É até assim, uma provocação mesmo que a gente faz, porque você até trouxe, né? Freud já trazia na sua teoria que o narcisismo ele é primário ou ele é, todos nós temos, até estava conversando com a Flávia sobre isso, todos nós temos traços narcisistas, né? E, e aí, para se tornar um transtorno, a pessoa permanece nesse pedaço, essa fase narcísica que o ser humano tem ali simbiótico com a mãe, né? E hoje a gente tem a neurociência lindamente mostrando a neuroplasticidade, né? E aí quando a gente olha para essa neuroplasticidade, percebe que o cérebro ele consegue traçar um novo caminho, ele consegue se educar. E para isso, o narcisista precisa reconhecer que aí a gente sabe que é a É o parte segundo mais desafio. difícil. Não, mas olha, quando eu penso nessa perspectiva, eu penso, gente, e aqui a gente está falando, no seu caso, que é esposa, mas a gente tem filhos, a gente tem mães lidando com filhos narcisistas, a gente tem pares, colegas de trabalho, chefes. Quando você muda a sua oração e a sua postura, porque você quer enfrentar e bater de frente com o outro e quer que o outro mude, e aí vem um vitimismo em primeiro plano, e aí quando você muda o pano de fundo e fala, Senhor, que esta pessoa reconheça, me ajude a quebrar esse coração para que ela olhe para ela, sabe? E se perceba nessa situação, se perceba neste lugar. Aí a mudança pode começar a acontecer, porque tem um caminho. Né? A neurociência já nos está hoje mostrando, apesar de que a fé sempre mostrou,
né? Mas eu acho que não tem outro caminho a seguir, senão o caminho da fé, de pedir, de joelho no chão, né? O poder da esposa que ora, que Foi um livro, eu cito esse livro aqui. né? Que legal. Eu tenho sempre impresso também para as minhas Uhum. atendidas, que eu acho que o narcisista ele só chega ao consultório depois que o caldo estourou e mesmo assim no papel de vítima, né? Depois que veio a separação, o rompimento, a demissão, muitas vezes, porque ninguém suporta, ninguém tolera no ambiente de trabalho, e aí ele vem procurar ajuda. Aí, esse processo, porque ainda assim ele não reconhece. Você deve passar por isso na sua clínica também, né? Sim. E essa clínica psicanalítica, ela traz muito esse cuidado de elaborar as perguntas corretas para essa pessoa tentar se enxergar nessa posição. Acho que é o mais difícil, acho que é o mais desafiador. É um fato. Só de pensar o que que Cristo fez e faz até hoje por você e por mim, para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, é fácil entender, né? Uhum. No seu caso, fala um pouquinho, até fugindo assim, um pouquinho da próxima pergunta, mas fala pra gente como que foi esse insight. Foi, foi através do Espírito Santo de Deus, ele teve um reconhecimento desse tenho esse transtorno, preciso de ajuda. Então, o que acontece é que quando ele me perseguia, como assim? Como ele me perseguia? Primeiro que é muito lindo, né? O que que o narcisista faz? Ele primeiro convence você, ele te encanta, ele te seduz, coloca você como uma princesa, mulher no caso, né? E atrai. E depois que ele conquista, eu falando relacionamento homem-mulher, né? Claro. Depois que ele conquista a pessoa, ele já tem o domínio. Daí ele começa a abusar psicologicamente dessa pessoa quando essa pessoa não faz exatamente aquilo que ele gostaria que fosse feito, desrespeitando a individualidade do outro. Então, o narcisista é como que ele se expande até o outro. Ele não é por si só. Ele precisa de usar a vida dele e a vida de outras pessoas para ele se ver feliz. Por outro lado, quem convive com narcisista começa a perder se não tiver pele emocional, se não tiver convicção espiritual, começa a se perder no meio desse relacionamento e acaba se entregando, se dando mais do que pode, além do seu limite, para esse narciso. Quando eu percebia que eu estava muito sofrida, porque era muito perseguida, e aí eu comecei a ter dúvidas sobre mim mesma, eu ia para a Bíblia. E aí eu falava, Senhor, o que está faltando eu fazer para esse homem ficar feliz? Ao invés de eu procurar no Senhor, muito embora no início eu fazia isso, tá? Eu orava, Deus, olha o que ele está fazendo, Senhor, não tem condição, Senhor, estou sofrendo demais nesse casamento. Mas depois o Senhor me virou a chave, pera lá, não é sobre o outro, é sobre você. Uhum. E aí, nessa virada de chave, eu comecei a perguntar ao Senhor, Senhor, o que que falta eu fazer para ele, de maneira que ele veja a ti? Então, eu já não estava mais com o foco de fazer para o meu marido algo para satisfazê-lo em si mesmo, mas algo que fizesse com que ele se voltasse para Jesus. E eu acredito que nesse momento o Senhor mudou em mim e eu comecei a transformação a partir de mim. Sempre, E né? nesse momento, meus amados, nesse momento, Deus pôde trazê-lo para si. Quanto mais meu marido ia caminhando para perto do Senhor, eu tinha mais convicção. Ah, é esse o caminho. Porque se Uhum. ele agrada ao Senhor, ele vai me agradar. Porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. E aí, eu não me importava mais. Eu trago Augusto Cury aqui. Eu gosto sempre de trazer Augusto Cury por esse motivo. O Augusto Cury, o doutor Augusto Cury, psiquiatra, não sei se todos conhecem, imagino que sim, porque ele é Uhum. best-seller em mais de 70 países.
Ele traz que nós não podemos, se queremos ganhar alguém, no sentido de trazer equilíbrio emocional para tal pessoa, olhar para as malécias dessa pessoa. Pelo contrário, o que que a gente precisa fazer? É levá-lo a olhar para tudo que ele tem de bom. Uhum. E o Senhor não fez assim conosco também? Olha Não é só. assim? Porque Jesus, ele não olha o pecado, ele olha o pecador. Sim. Ele não ama o pecado, ele ama o pecador. Daí, entendendo isso, eu passei a olhar, e aí vale lembrar que os narcisistas, meus amados, são pessoas inteligentíssimas. Sim. Se você observar os maiores diretores Sim. mundiais, tá? Empresas Políticos, multinacionais são narcisistas. estrategistas natos. Estrategistas nato, ó, perfeccionistas aos extremos. Uhum. Gosta que tudo seja muito bom, porque ele precisa ser o centro das atenções. Uhum. E aí, nesse sentido, eu passei a observar e me aconchegar na parte boa do meu marido e orar ao Senhor por mim, para que eu valorizasse isso, valorizasse o que ele tinha de bom, não dando lugar para a parte negativa nos meus pensamentos, porque aquela parte negativa me deteriorava. Então, eu olhava para ele na parte positiva dele. E eu olhava para mim no que eu podia fazer para que ele visse a Cristo em mim, porque Jesus é atraente. Uhum. E o resumo da história. Ele começou a olhar para o Senhor. E as características narcisas, que são egoísmo, orgulho, não pede perdão, empatia zero. Que mais que são características? Meninas, me ajudem, porque certamente vocês devem ter tido contato com algum narcisista, sim ou não? Sim, sim. Então, quais as características que vocês observavam? Uma característica muito forte que eu vejo pelas conversas, como eu falei, é eles são acusadores. Eles viram o jogo. Eles Eles têm viram o capacidade de virar o jogo. Você tá louca. Você começa a duvidar. Será que eu escutei isso? Será que eu tô doida mesmo? Então, isso eu acho uma característica prática lá fora, que eu acho que vai identificar Uma muita gente pressão vai se identificar. psicológica terrível. Isso. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas assim, eu já convivi com narcisistas no trabalho e você começa a se sentir tão invisível, você já começa até a se questionar, será que o narcisista sou eu? Eu já cheguei a perguntar, fazer essa pergunta para minha terapeuta. Você acha que eu sou narcisista? Ela riu. Só de você estar fazendo essa pergunta, para e pensa um pouquinho, né? E assim, porque você começa a olhar para você e dizer, gente, mas o que está acontecendo aqui? Porque você não tem clareza para entender porque eles são extremamente inteligentes mesmo e estrategistas de uma tal maneira, porque eles te emaranham numa teia, né? E fazem você se perder de você mesmo, né? Você não sabe se você está certo, se você está errado, se você está sendo exagerado, se você está sendo vitimista, e você fica naquela, né? Se perguntando. Então, conviver com alguém te leva também a você buscar, sair deste lugar, buscando esse autoconhecimento, se posicionando. E isso, lógico, se torna muito mais fácil, como você falou, quando não é um relacionamento conjugal, né? Quando é um trabalho, isso fica muito mais fácil, né? Porque você Sai de cena um pouco, você né? tem a obrigação de fazer por você e sair de cena, né? Aquela pessoa se torna irrelevante, né? Mas isso não acontece dependendo do laço afetivo que você tem com essa pessoa. No caso de mãe, né? No caso de familiares, marido, enfim. Você já conviveu, Flávia, com alguém narcisista assim de perto? Já convivi. E eu acho que tudo, concluindo, parte do princípio da gente saber quem a gente é. Porque a gente não. A gente tem. Perfeito, Eu amiga. eu faço muito esse exercício. Isso não é meu. Isso é da pessoa. Eu não pego, eu não sou esponja. Tudo que vem me ataca, eu fico, ai, o que que eu fiz? Não. Hoje eu consigo. Hoje, terapia, todo o processo, a maturidade. Eu consigo entender o que é meu, o que é do outro. Então, eu tenho essa postura já, né? Então, eu acho que isso acontece, a gente consegue cessar esse comportamento um pouco. Por isso que é tão importante. Gente, é fato. Ele não vai... Peraí, vamos voltar. Se eu me relaciono com um narcisista, não adianta eu
vai para terapia, vai fazer isso, vai mudar. Não adianta apontar. Esquece. Qual é o caminho? Qual é o caminho? O que é o que você acabou de relatar. O que eu posso fazer? E o que eu posso fazer só O que depende diz de mim. respeito a mim. Uhum. Me transformar, me fortalecer, melhorar minha fé, minha relação com Deus, resgatar a minha identidade, quem eu sou em Cristo. É só isso que eu posso fazer. Pelo outro, a gente não consegue. Você fez um relato prático aí de que você viveu na Você sua sabe vida. quem sofre mais com narcisista? O próprio. Quem sofre dependência emocional. As pessoas carentes. Então, se você trabalhou dependência emocional na sua vida, você pode viver com o seu foi o que eu te narcisista o resto da falei. vida. Você vai viver bem. Acredita, você vai viver bem. O que você precisa fazer é trabalhar em você a dependência emocional. Por que que você precisa tanto da aprovação do outro? Validação. Por que que você precisa tanto da validação do outro? Por que que você precisa tanto das migalhas do outro? Você já tem Jesus. Isso. E falando em Jesus, você falou aí que vem fazer um link com aquela metáfora, né, do castelo, que a gente se sente uma princesa, e aí entra naquele castelo com... Eu acho que o ponto de ruptura é você parar de olhar para esse reflexo e se ver em Cristo. Muito Sabe? bem. Eu acho que é parar de tentar se encontrar no reflexo do outro, que é a validação, e passar a querer se ver através do reflexo de Cristo, que é perfeito, sabe? Que é suficiente. Muito mais que suficiente. Essa história do narcisismo, a gente tem aí o mito do Narciso, eu acho que as pessoas devem conhecer, né, de onde Sim. vem. Uhum. E tem obras de arte, né? Tem uma obra do Caravaggio, no Renascimento, que eu acho que é uma das mais conhecidas e mais usadas para falar desse mito do Narciso, né? Que é ele Na ali frente do rio, debruçado do no lago. rio, é isso. E algumas histórias vêm que ele morreu afogado, mas na verdade ele ficou ali seco, né? Morreu seco, de Não tanto comia, não bebia, tanto se ficou ali, idolatrando. secou, virou flor, né? Virou flor, Plantou. virou planta. E tantas e tantas gerações passaram por isso. E hoje a gente tem terapia, conhecimento, ciência, neurociência, mas naquela época só tínhamos a Cristo. Glória Né? a Deus. Só tínhamos a palavra. Então, quantas gerações antes de nós só tinha a palavra e viveu, e conseguiu, e se curou, e rompeu. Hoje nós temos tantas outras ferramentas, né? Então, glória a Deus por Glória a isso, Deus. né? Há uma esperança, há luz, né? Eu quero fazer um parêntese aqui com respeito o nós só tínhamos a Cristo que Janine colocou. Olha que coisa linda. Freud, ele viu o homem a partir do nascimento. Porque a época de Freud, não tinham todos os recursos que nós temos hoje, Sim. inclusive as neurociências, Sim. como a Janine trouxe. Não tinha, por exemplo, um exame que pudesse ver o bebê dentro da barriga da mamãe. Não se sabia, na época de Freud, que o bebê ouvia ao 4º mês de gestação. Perfeito. Né? Houve as pegadas do papai. A mamãe grávida de 4 meses, o bebê já se mexe quando o papai chega. Se o papai for carinhoso. E se o papai for agressivo? Sim. Aquelas pegadas ou molho de chaves, o bebê começa a se travar dentro da barriga da mamãe com medo, porque a mamãe tem medo do que o papai vai fazer quando chegar em casa. Nós sabemos disso hoje por causa dos exames que nós temos acesso hoje. Uhum. Mas a Bíblia mostra um bebê dentro da barriga, estremecendo de alegria, porque Maria visitou Isabel e João Batista estremeceu dentro da barriga. A Bíblia traz tudo o que você e eu precisamos. Sim. Literalmente tudo. Tudo. Super atual. Tudo, tá? Tudo. Não tenha dúvida. Qualquer superação que você precise fazer, na Bíblia você vai encontrar. Cleo, como que você acha que a sua própria reconstrução interior contribuiu para a mudança do seu marido? Você acha que foi de você para ele? Foi ele enxergando a sua dor? Ou foi vocês dois para Cristo? Delícia, né? Oh, Deus, eu acho isso maravilhoso. E todos os dias eu olho para a minha vida e falo assim, Senhor, realmente, tem um hino que canta
Efésios 3, 14 a 21, né? Porque ele faz infinitamente mais. É Perfeito. infinitamente mais mesmo. Sim. O meu marido, ele fez o prefácio do meu livro. Daí ele Que conta um lindo. pouquinho disso daí, do que Né? ele fala, né? Ahn, eu até posso comentar Sim, que por meu favor. marido não leu o livro Olha que antes interessante. de ele ser publicado, porque esse livro fala da nossa história. Ele não leu, ele não quis ler, porque ele temeu brecar a publicação do livro se ele lesse antes, por causa do orgulho que de vez em quando ainda lhe sobressai. Uhum. Então é uma luta diária, assim como você e eu lutamos contra o pecado que Todos os dias. tenazmente nos assedia, como diz a Uhum. Bíblia, ele também. E aí ele escreveu o prefácio antes mesmo de ler o livro. E lá ele fala como que foi o processo dele diante do Senhor. Não vou responder, não. Claro, Vamos ter que fica, ler. né? Com certeza. Mas foi maravilhoso, tá? Glorioso. Não acredito. Vamos lá, então, para a gente continuar esse bate-papo gostoso. Eu quero saber hoje como que foi, como que é hoje, depois disso tudo. Você acabou de falar que ainda a luta todos nós temos, né, todos os dias. Mas como é hoje a sua relação com o amor, o perdão, com a mulher que você se tornou? Como que ele já aprendeu, acho que se perceber? E como que funciona isso? Conta um pouquinho pra É gente. muito, muito engraçado. Nosso relacionamento, ele é muito engraçado nesse sentido. Por quê? Porque hoje ele leu o livro, obviamente, né? Depois Uhum. da publicação, ele pegou o livro e leu. Quando ele terminou o livro, ele leu o livro de um dia para o outro. Começou a ler antes de dormir e terminou ao amanhecer. Nossa. E aí ele me fez 2 áudios, que depois em off eu vou mostrar só para as meninas. Ele fez 2 áudios, e nestes áudios ele conta que ele louva ao Senhor Jesus porque foi a mim que Deus escolheu para nós Oh, que nos lindo. casarmos, porque pelas situações que nós passamos, que não foram poucas e ainda não são, vale lembrar que ainda não são, Cleonice, ele faz as mesmas coisas que antes? Não. Uhum. Se manifestam em outras circunstâncias as características, óbvio que em menor proporção. E eu louvo o Senhor por isso, porque eu vejo a transformação da vida dele, aquela coisa de, acho que é Filipenses, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nesse sentido da transformação dele diária, é que nós hoje vivemos uma vida muito, muito boa. E quando acontece, raras vezes, mas ainda acontece, vai lá, por ano, manifestações evidentes, narcísicas, por ano, sei lá, 3 vezes no ano, Uhum. 2 vezes no ano, acontece, Escorregadas, né? escorregadas. E quando acontece, eu fico assim, ó. Eu olho para cima e faço assim. Aí ele, já sei, já entendi. Eu aponto para ele, falando com Deus, né? Senhor, é lá, ó. Uhum. Uhum. Aí a gente ri. Aí ele se arrepende, ele pede perdão. Ele fala, eu me exasperei, eu peguei pesado. Às vezes ele fala assim. Mas Uhum. acontece? Acontece. Só que não me dói, Perfeito. porque eu reconheço que acontece comigo também algumas escorregadas na minha Uhum. vida que eu não pareço com Cristo naquele momento e eu me arrependo diante do Senhor, né? É buscar ser transformado pela renovação da mente todos os dias. Leonice, no relacionamento, eu acho que esses desafios, eles não mostram só o que precisa ser tratado no outro, mas em nós também, né? Começa em mim, né? Uhum. E com a sua fala, eu vou até deixar o desafio. O desafio, a gente sempre lança, né? Um desafio para as nossas amigas ouvintes. E eu acho que a gente falou muito aqui da pessoa que se relaciona com o narcisista. Mas eu acho que cabe um autoexame. Claro.
cabe um autoexame com o coração rasgado. Quando a gente fala rasgado diante do Senhor. Eu quero te desafiar, te convidar a sentar um momento sozinha nessa semana, durante essa semana, e questione, pergunte a Deus. Dentro do seu sofrimento, se você sofre, se você passa por alguma questão, qual é a sua parte dentro daquilo que você se queixa? Qual é a sua parte nisso? Pergunte a Deus, se faça esse autoexame mesmo. Eu acho que tem um versículo que você traz como referência do seu livro, você até podia deixar para que eu acho que seria um bom versículo para elas lerem antes de buscar a Deus, de fazer esse autoexame, de escrever. Escrevam uma carta para vocês mesmos, né? Leiam depois. Eu acho que vale essa busca, porque às vezes, como eu fiz aquela pergunta para minha terapeuta, será que eu sou narcisista? Eu acho que qualquer cura só vem quando a gente traz para a consciência. Qualquer, seja de qualquer transtorno, qualquer dor, qualquer. Acho que quando você traz para a consciência, aí é o início da cura, o início de tudo, né? Qual é o versículo, Cleonice? Você pode repetir para gente? Você vai encontrar vários versículos aqui, inclusive agora em agosto, eu estou lançando o livro de capa dura que vem com 31 Maravilha. dias de oração baseado em versículos. Perfeito. Inclusive, Bênção. as nossas ouvintes vão querer saber aonde adquire, como que faz para adquirir o seu livro. Você já pode aproveitar. Aham. Tá no Instagram, Cleonice, Eu @cleonice.magnago, né? vou deixar aqui embaixo, a gente vai O link colocar, tá na né? bio. E eu me lembro que todas as vezes que alguém vinha falar que eu não merecia o que eu estava vivendo, que Fabrício fez isso, que Fabrício fez aquilo com você. Todas as vezes que alguém vinha falar, eu falava assim: olha, eu decidi nada saber sobre ele, senão a Cristo e ele crucificado. Então, você vai falar sobre o meu marido ter se convertido a Deus, sobre o meu marido estar falando sobre Deus, eu quero saber. Mas se não é sobre isso, eu não quero saber. Também você vai encontrar nesse livro um versículo que eu acho que assim tem muito a ver com a postura de alguém que se relaciona com alguém que é doente, seja física, seja psiquicamente, ou até espiritualmente, né? Por que Sim, não dizer? claro. Que é aquele versículo de aquele homem que estava andando na beira do caminho e foi surrado. Lembra o bom samaritano? Então, observe, leia sobre o bom samaritano e veja o que o bom samaritano fez. Vamos colocar aqui, vamos fazer uma licença poética com esse versículo aqui da Bíblia, do bom samaritano, que esse homem todo machucado fosse um narcisista. Que convenhamos, quem é que gosta de ficar perto de uma pessoa toda machucada? Não é dolorido, não é sofrido? Sim. Então, vamos supor que seja isso. Considera que às vezes você não dá conta de ficar o tempo todo cuidando, e aí você pede para alguém cuidar, mas não abandona. Pelo menos a gente vê isso no versículo lá do bom samaritano. Mas o principal versículo que eu quero chamar a sua atenção, que é o que ganhou o meu coração total ali em relação à humanidade, que está em Mateus, capítulo 22, a partir do versículo 36. Que os fariseus foram perguntar para Jesus qual era o maior mandamento. Aí Deus falou assim, todos são maravilhosos, mas se resumem em 2. Ama a Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma. Toda é toda, quer dizer, Deus não é aquele que pode ser dividido. Atenção. Mas eu gosto de fulano também. Daquele ciclano também. Não, Deus não. Deus quer que você o ame
de todo o seu coração. Exclusividade. Exclusividade, tá? E o segundo mandamento é: ama o teu próximo como a ti mesmo. Até o Danilo participou agora. Então, amar o próximo tem uma referência. Amar o meu marido tem uma referência. Eu me amo. Se eu me amo, eu amo o meu próximo como eu me amo. Por isso, meus amados, que eu digo que todas as pessoas cumprem esse mandamento. Aí, quando eu falo isso, normalmente é unânime. As pessoas falam, não é possível que as pessoas cumpram esse mandamento de amar o próximo como a si mesmo. Porque as pessoas se matam, tem estupros, não é? Tem traições, tem falsificações, tem roubos. Por isso que as pessoas estão cumprindo esse mandamento. As pessoas não se amam, então elas não conseguem amar o outro. Verdade. Quando eu comecei a me amar, a entender que o Senhor, Ele fez cada um de nós e fez a mim com uma importância única e colocou dentro de mim um coração por aquele homem que eu não fazia ideia do que eu viveria depois do casamento, naquele instante que eu entendi, que eu comecei a amar a mim mesmo e eu pude dar esse amor para essa pessoa como o Senhor espera que eu dê, o Senhor começou a trabalhar em mim. E o Senhor conseguiu trabalhar nele. Foi assim. Perfeito, Cleonice, perfeito. A gente gosta de deixar uma palavra, assim, que representa, né, a nossa convidada. E eu acho que sabedoria é a palavra que eu te dedico Oh, hoje. glória. Você Glória a Deus. faz cumprir o versículo da mulher sábia edificando o seu próprio lar. Oh, Senhor Jesus, E obrigada. graças a Deus por isso, eu tenho certeza que a sua vida, a sua história, o seu livro vai abençoar e clarear, iluminar a vida de muitas e muitas mulheres, homens também, pessoas, enfim, que passam por isso, né? Que não passam e não sabiam. A partir de agora vai, né, talvez trazer alguma luz, entender, ter um novo olhar, separar também os traços do transtorno, que é muito importante Sim. buscar isso para não, né, banalizar. E eu acho que a sabedoria que ela te acompanhe por toda a sua Assim vida. seja, eu recebo. Viu? Amém. Muito obrigada. A Obrigada. Flávia aqui vai te entregar uma Ah, lembrança com muito amor, muito obrigada. carinho. Obrigada. Você lembrar de nós, desse momento gostoso que a gente teve, lá na sua casa, naquele friozinho, lareira, delícia. Obrigada. E convida as nossas ouvintes para seu momento de oração, né? Que você Verdade. faz. Acho que pode deixar o seu convite. Então, diariamente, cerca de 8 da manhã, eu falo cerca porque a minha vida é literalmente no fluir. Eu sou fleumática de temperamento. Então, assim, vai, eu vou, fica, eu fico. Hoje mesmo, por exemplo, não teve 8 da manhã. Eu vi que você colocou o recadinho já lá. Mas eu coloco o recado normalmente. No Instagram, todos os dias, eu tenho feito a leitura anual da Bíblia. E essa leitura anual, ela começou para mim, sabe? Eu tenho essa necessidade e essa Bíblia que eu fui agraciada de conhecer, a Bíblia Devocional de Robert Murray McCheyne. Um jovem que morreu aos 29 anos, que se converteu aos 25 e em 5 anos ele conseguiu fazer uma Bíblia Devocional coerente, onde a gente consegue ler o Antigo Testamento, e o Novo Testamento, sendo os Salmos 2 vezes e o Novo Testamento 2 vezes em um ano. Essa Bíblia, esse tipo de leitura, não é que a Bíblia é a mesma, né? Mas esse tipo de leitura tem me encorajado muito, porque parece que os versículos eles vão se conversando um com o outro. É uma delícia. Eu também trouxe o livro para vocês. por Gente, favor. vai fazer inveja nas Eu colegas já de tava casa procurando. aqui, gente. Quero ler demais. Glória a Também. Deus. Vamos te Obrigada. dar um feedback, viu? Pode por esperar. favor. Estamos Esse livro aí. ansiosas. Muito, muito obrigada. Vamos querer autógrafos. Obrigada, eu vou fazer uma Mesmo. dedicatória com certeza, com muito carinho. Agradeço a participação. Ai, nós que agradecemos. Para mim é uma honra muito grande estar aqui com vocês. Dia 30, Importante. eu estarei sábado, dia 30 de agosto, ali no Shopping Monte Serra, na livraria Mil Fontes, para poder disponibilizar os livros ali, em Serra Espírito Santo. Então, se você estiver na Grande Vitória e quiser participar, dia 30 de agosto, às 16 horas, na Perfeito. livraria.
Perfeito. Muito obrigada. E finalizando, sempre aquela frasezinha: curte, compartilha. Isso. Compartilha com quem você acha que precisa ouvir, precisa ter esse abrir de olhos para sair um pouco, de repente, do papel de vítima e agir como a Cleo agiu, como um agente de transformação, não por força própria, Isso, mas, perfeito. né, pela força divina, né? E muito obrigado. Sigam lá também o @Com Fé e Afeto Podcast. Ajuda a nossa página a crescer e alcançar mais vidas. Agradeço demais a presença. Muito obrigada, minha parceira. Sempre. Estamos Muito juntas. obrigada, Cleonice. Foi Obrigada. maravilhoso. Muito obrigada. Que venham outros. Sim, estou à Por que disposição. não? Se vocês acharem que seja necessário falar um Né? pouquinho mais, nós estamos à disposição. Isso. Ok, verdade. Muito Muito obrigada, obrigada. muito obrigada. Beijo, tchau, Boa tchau. tarde. Fiquem com Deus.